te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará.
Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Amém, gente? Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, marque esse texto aí com o seu boletim, com o seu marcador de Bíblia e vamos orar mais uma vez. Pai querido, abrimos mais uma vez nessa noite a Tua palavra e nós temos muito temor em nossos corações quando lemos essa palavra, porque nós cremos de fato que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus para a nossa vida. Ela é autoridade sobre nós. Nós cremos de fato que essa palavra é diferente de todas as outras, porque ela é viva. Ela é eficaz e ela cumpre em nossas vidas o Teu propósito. Ó Deus, que essa noite seja assim também, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e transforme as nossas vidas. Que a Tua palavra possa moldar a nossa visão, a despeito daquilo que entendemos, que cremos, que a Tua palavra seja superior, tenha autoridade sobre nós e molde o nosso comportamento, molde as nossas atitudes, molde a nossa visão, molde, enfim, o nosso jeito de ser, de modo que vivamos de uma maneira que agrade ao Senhor completamente. Abençoa os nossos corações. Muitos de nós, Senhor, entramos aqui, quem sabe ansiosos com algum problema, preocupados com a segunda-feira e a próxima semana, cheia de desafios. Alguns, quem sabe, estão aqui nesta noite ou nos ouvindo, estão enfermos, estão preocupados. Deus, consola o coração de cada um, mais uma vez. Dentro das nossas necessidades, encontra-nos, ó Pai, e fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, enche-nos com a Tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? A partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, e eu espero que você já tenha passado na sua vida espiritual, ou já tenha alcançado esse ponto na sua vida espiritual, essa medida em que você entregou voluntariamente a sua vida nas mãos de Deus. A partir desse momento, a Bíblia nos ensina que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Não fazemos parte da igreja por causa de uma pública profissão de fé e nem por causa de um batismo tão somente. Batismo e profissão de fé são consequências, são formalidades da igreja, são hábitos da igreja, são costumes da igreja, são normas da igreja, são preceitos que servem para testificar, evidenciar publicamente aquilo que já aconteceu no seu coração. Portanto, a Bíblia nos diz que nós fazemos parte da igreja de Cristo a partir do momento que nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus. Naturalmente, você entra para uma igreja, porque, segundo o Novo Testamento, não existe alguém que se compreenda cristão, de fato, sem igreja. E aqui talvez eu esteja dizendo uma coisa que possa chocar um pouco o seu pensamento, o pensamento moderno. E hoje eu ouvi isso na escola bíblica aqui, alguém compartilhou com a gente de um amigo que se identificou como cristão, mas que não fazia parte de igreja nenhuma e que lia a Bíblia, estudava a Bíblia na casa dele sozinho por causa de uma decepção com a igreja. Isso é temporário. Cristão não existe sem igreja. Igreja é corpo de Cristo.
E quando eu recebo o Espírito Santo, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Cristo se expressa através da sua igreja na terra. Cristo se expressa através de cada um de nós que somos membros do seu corpo. Amém? Eu preciso dizer isso para que a gente fique na mesma base de conhecimento quando eu falo de igreja. Você precisa compreender o aspecto humano da igreja, necessário. Ela tem endereço, ela tem estatuto, ela tem CNPJ, ela paga conta de água, de luz, de energia, mas igreja é muito mais do que uma instituição humana. Ela tem a sua natureza divina. E enquanto nós estamos reunidos aqui, o Espírito de Deus está operando em nossos corações como igreja. Isso é espiritual, isso é sobrenatural. Isso não pode ser mensurado como uma instituição humana. É nesse aspecto que a igreja deixa de ser mera organização e se torna organismo. Então, a igreja é o equilíbrio entre organização e organismo vivo. Por isso, eu repito, não basta eu ter o meu nome no hall de membros da igreja. Não basta. Eu preciso ser habitação do Espírito, me sentir parte desse corpo, me sentir responsável nos projetos, me sentir responsável com os planos, com a visão, com a sustentação da igreja. É por isso, meu irmão e amigo que frequenta a igreja, que nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, porque nós nos sentimos como parte da igreja responsável em mantê-la. Mas nós não trazemos apenas dinheiro, nós oferecemos o nosso tempo. No domingo atrás, eu apresentei à igreja a liderança para 2014, parte da liderança. Faltou muita gente. Essas pessoas oferecem muito mais do que dinheiro, do que o seu dízimo. Elas oferecem o seu tempo, e a igreja caminha e avança nessa perspectiva. Na medida que eu, uma vez recebi o Espírito de Deus, sou nova criatura, compreendo, entendo que eu faço parte de uma família, a família de Deus. Se você é a habitação do Espírito, você não vive mais sozinho. Você faz parte de uma família, você faz parte de um povo. E a Bíblia diz que isso é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que juntos seremos salvos. A igreja um dia será levada para a presença de Jesus de forma definitiva. E esse levar, ou esse arrebatar da igreja, ele é coletivo, nós vamos juntos. Não será uma operação individual. Portanto, essa perspectiva de corpo e de família precisa estar entranhada na nossa mente. A gente se esforça aqui no domingo à noite para que esses vínculos de família, de pertencimento, sejam afirmados. Quando a gente pede para você virar para o lado e apertar a mão de alguém, quando a gente pede para você abraçar, dizer Deus te abençoe, nós estamos querendo ajudar você a afirmar esses laços de família. Quando a gente pede para você ficar aqui após o culto e tomar um cafezinho e conversar, é para você afirmar esses laços de família e de comunhão, para que cada vez mais essa visão de família e de corpo cresça. Você sabe muito bem que isso é ir na contramão do espírito em que nós vivemos. O espírito desse mundo é solitário. As pessoas cada vez mais são sozinhas, desenvolvem projetos sozinhas, cada vez mais são egoístas, e essa ideia de fazermos parte de uma família, de essa responsabilidade que eu preciso ter com meu irmão, essa reciprocidade, essa ligação espiritual, é algo que é difícil para o homem natural entender.
E todas as vezes que eu falo que nós somos um corpo, eu fico preocupado com isso. Como que essa verdade chega até o seu coração. Você se sente parte desse corpo, dessa família, da igreja, nesse lugar. Eu espero que cada vez mais você se sinta parte desse grupo. Há tanta coisa para falar sobre isso, mas eu queria hoje falar um pouco, de modo geral, sobre a saúde da igreja. Falando sobre a saúde da igreja, eu falo sobre a minha saúde espiritual, sobre a sua saúde espiritual, porque, como eu já disse e repito, igreja somos nós. Quais os sinais de uma igreja saudável? Quais os sinais de uma igreja saudável? Daquilo que a gente poderia dizer de uma igreja boa. Às vezes a gente conversa com os nossos amigos e eles perguntam, sua igreja é boa? Ou se não, às vezes você diz, nossa, mas que igreja boa. Você está se referindo com certeza a alguns sinais que você viu naquela igreja, que você acha que são importantes, que são necessários, que são fundamentais e que precisam estar presentes. Esse texto da Palavra de Deus é um dos textos que são referência para nós como igreja. Quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida, quando olhamos para nós como corpo, como família, que sinais que nós precisamos encontrar. Eu quero partir de um sinal geral, para a gente descer aos detalhes. O primeiro sinal, e o mais abrangente que esse texto nos mostra, é que a espiritualidade da igreja, ela se desenvolve basicamente em dois ambientes, ou em dois cenários. E eu queria chamar a sua atenção para o verso 1 do capítulo 17 de Mateus, que diz que Jesus tomou consigo a Pedro, aos irmãos Tiago, e os levou em particular aonde? A um alto monte. No versículo 9, o cenário muda. Até o versículo 9, a cena que você vê descrita acontece no alto do monte. O ambiente é esse, o cenário é esse, alto do monte. Do versículo 9 em diante, o cenário muda, ou melhor dizendo, do versículo 14, principalmente, você vê a descrição mais detalhada da igreja neste cenário. O versículo 9 diz que eles descem do monte. E a partir do verso 14, você vê a descrição aí de um outro evento dentro desse cenário. Em primeiro lugar, a igreja precisa se desenvolver, a igreja saudável, ela cresce e se desenvolve em dois cenários. No alto do monte e no pé do monte. O que significa, qual é o propósito de Jesus ao levar a sua igreja para o alto do monte? O texto diz que Jesus tomou consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular ao alto do monte. O que Jesus está aqui querendo, e ele mostra isso claramente, é que ele está querendo ter um momento de intimidade com a sua igreja. Ele separa a sua igreja nascente da multidão, do povo, e leva para um ambiente mais reservado, para um ambiente íntimo. Com certeza ali eles teriam mais privacidade. Com certeza ali eles poderiam ter um momento em que eles iam olhar olho no olho, face a face com Jesus. E é esse o objetivo de Jesus mesmo, quando você olha no versículo 2, que Jesus foi transfigurado diante deles. Algo sobrenatural acontece na intimidade de Jesus com os seus discípulos. Diante deles, os seus discípulos, o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as vestes dele tornaram-se brancas como a luz. E a partir desse momento, diz-nos o texto que alguém fala com os seus discípulos, Moisés e Elias.
E então Pedro sente a alegria, a bênção daquela intimidade com Jesus, e diz o seguinte: Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos continuar aqui. Não vamos, Senhor, encerrar esse momento, vamos dar um jeito de perpetuar esse momento, vamos fazer uma tenda para nós e vamos ficar aqui um bom tempo. Muito provavelmente esse não era o plano de Jesus, porque eles não levaram tendas. Mas Pedro vai além, achando que estava fazendo uma coisa muito boa, e isso é o que é muito bom no caráter de Pedro, né? Ele não tinha medo de errar, ele dava muita mancada, porque ele falava, tinha hora que ele falava sem pensar muito, e às vezes errava feio, mas tinha hora que ele acertava. E foi assim que Pedro foi crescendo e amadurecendo, sendo ele mesmo na presença de Jesus. E eu acho isso aqui fantástico, sabe por quê, irmãos? Porque quando, de fato, nós estamos na presença de Jesus, no momento de íntima comunhão, não adianta esconder aquilo que somos. Ele nos conhece. E é maravilhoso essa intimidade com Jesus, porque à medida que eu conheço Jesus e vivo com Jesus, e à medida que essa comunhão estreita, eu sou mais eu mesmo. Já parou para pensar nisso? Que à medida que você entra em comunhão com Deus e amadurece no seu relacionamento com Deus, você tem coragem de ser você mesmo. Ou, em outras palavras, você para de dissimular e de mostrar um comportamento simplesmente para obter a atenção. Porque quando estamos face a face com Jesus, não adianta. O Alisson começou o nosso culto lendo o Salmo 139, né? Essa foi a experiência de Davi, não foi? Davi tentou, por um momento, ser aquilo que ele não era diante de Deus. Mas, quando ele se aproximava de Jesus, ele não conseguia ver senão aquilo que ele era. E quando ele via o que ele era, ele fugia de Jesus. Porque o que ele via não era bonito. Então ele fugia da presença de Jesus. Fugia da presença de Deus. Mas a fuga de Davi foi em vão. E ele diz no Salmo 139, Senhor, não adianta esconder do Senhor, hein? Se eu subo lá no mais alto monte, o Senhor me encontra. Se eu desço para o fundo do abismo, o Senhor me encontra. O Senhor me conhece com muita profundidade. O Senhor me conhece antes mesmo de eu ser tecido no ventre da minha mãe, o Senhor já conhece. O seu conhecimento de mim, da minha pessoa, é assombrosamente maravilhoso. Não adianta me esconder do Senhor. Este cenário é o cenário da intimidade com Deus. É o cenário onde muitas vezes ocorre quebrantamento. Porque quando nós vemos aquilo que realmente nós somos, muitas vezes nós temos a necessidade de chorar na presença de Deus, de confessar os nossos pecados e de nos rendermos a Ele, pedindo para Ele que Ele tenha misericórdia de nós. Esses momentos de intimidade com Jesus são momentos extremamente necessários para a vida da igreja. Extremamente necessários para a minha vida e para a sua vida. Muito provavelmente, eu espero que, eu quero crer que essa noite Deus já proporcionou para você, nesse culto, um momento assim, de intimidade com Deus, reunido com a sua família, com a sua igreja. Deus encontrou você, tratou com você na sua intimidade. Eu quero crer isso, que em algum momento desse culto, o Espírito Santo encontrou você e despiu você, tirou as suas vestes e fez você ver aquilo que você realmente é. E esse mesmo Espírito colocou em você coragem para mudar,
coragem para fazer ajustes. Como é gostoso isso, quando nós, de fato, somos encontrados por Deus. Na verdade, não somos nós que encontramos a Jesus, é Ele que nos encontra. E esse texto também nos diz isso. Jesus tomou consigo a Pedro, a iniciativa foi dele. Pedro, Tiago e João, nós precisamos de um momento muito íntimo agora. Venham comigo. Esse é um aspecto da igreja, esse é um aspecto da minha vida, da sua vida, que nós precisamos cultivar. O aspecto do encontro com Jesus no poder de transformar a nossa vida. Algo sobrenatural aconteceu aqui. Rosto resplandeceu, veste se tornou branca. Algo aconteceu. O rosto se resplandeceu. Porque algo no interior aconteceu. As vestes foram trocadas, os pecados foram perdoados. Isso aconteceu com Jesus, mas serviu de modelo para os discípulos. Os irmãos entendem isso? Isso aqui não aconteceu com os discípulos, aconteceu com Jesus. Mas a experiência de Jesus foi modelo para eles mais tarde. E os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. A experiência com Deus, às vezes, nos coloca assim, no chão. Você já terminou um culto, antes que você saiu assim, moído, quebrado? E Deus falou tanto ao seu coração, e você sentiu que Deus encurralou você, pegou você de um jeito e foi falando, e de repente você se sentiu até fraco com a presença do Espírito de Deus na sua vida. E você se derreteu em lágrimas. Essa é uma experiência, meu querido irmão, que eu e você precisamos ter na nossa vida. Isso é sinal de saúde espiritual. Acontece um problema sério na nossa vida à medida que nós vamos vivendo a fé. Parece que nós vamos nos tornando muito frios. Parece que nós vamos nos tornando muito racionais com as experiências de Deus na nossa vida. Parece que nós vamos ficando cada vez mais assim, tomados por essa ideia de sermos politicamente corretos. Começamos a nos preocupar demais com o que as pessoas vão pensar de nós. E aí, você que levantava a mão como expressão de adoração, você já começa a falar assim, para quê? O que o pessoal vai pensar de mim? Você que gostava de chorar, e que a palavra quebrava e você chorava, mas com o passar do tempo, você foi eleito na igreja como professor de escola dominical, não vai ficar bem você ficar chorando na frente dos outros, né? Eles vão pensar que você está em pecado. Então você já não chora mais. E alguém termina o culto e fala assim, ei, irmão, que bênção, hein? E aí você fala assim, foi bênção mesmo, mas faltou isso, faltou aquilo outro, e em 2 minutos de conversa você já joga aquela alegria daquele irmão lá para o ralo. Porque você se tornou tão bom nesse negócio de fazer culto, você se tornou tão expert. Acontece algo sério na nossa vida com a qual nós precisamos tomar muito cuidado. Líderes da igreja precisam, com todas as suas forças, conservar essa fé, essa capacidade de se render a Jesus em quebrantamento e adoração, em temor. Nós temos na igreja, pelo menos uma vez por mês, a celebração da ceia. E Paulo, quando orienta a igreja, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E Jesus disse assim, façam isso em memória de mim.
Um dos objetivos da celebração da ceia é proporcionar a você um momento de intimidade com Jesus, onde você faz o autoexame e você, com muita coragem, enxerga o fantasma, o horror que às vezes habita o nosso interior. E aí, o mesmo texto diz que aqueles que não cederam a isso ficaram doentes, e alguns morreram. Aí você pergunta assim, pastor, às vezes você vê alguém observando, pastor, fulano estava tão animado, né? Ou às vezes você olha para a sua vida mesmo, olha aqui alguns anos atrás, você pensa assim, eu realmente era mais animado. Eu tinha mais entusiasmo com as coisas de Deus. E aí você sentava nos primeiros bancos, chegava mais cedo, sentava nos primeiros bancos, ajudava os diáconos a colocar a cadeira na igreja, ajudava a abrir os vidros, perguntava se precisava de alguma coisa, participava da reunião de oração, terminava o culto, você ficava num cafezinho, ouvia as pessoas, orava e ia para sua casa com o coração cheio de Deus, cheio de fogo para encarar a segunda-feira no meio dos leões, né? Mas com o passar do tempo, você já passou para o meio da igreja, já começou a chegar atrasado. Aí você chegou, as cadeiras não estavam, você falou assim, mas que diácono incompetente esse da igreja, hein? As cadeiras não estão no lugar. Perceba a mudança de comportamento. De cooperador, você passou a ser consumidor exigente. E aí você vai chegando mais para trás, mais para trás, mais para trás. E aí vem uma chuva, vem um calor forte, já são motivos para você se ausentar da reunião, coisa que no começo, chuva e sol, calor, não segurava você, não impedia você de vir nas reuniões da igreja nunca. Aquela paixão com a qual você abria a palavra, aquele temor, deram lugar à frieza espiritual. E aí você pergunta, o que está acontecendo comigo? Mas você sabe o que é pior de tudo isso? E eu espero que o Espírito de Deus fale com você essa noite sobre isso, para que você não caia nessa armadilha. É quando você começa a querer arrumar culpados. E esse estágio é perigosíssimo. E como a gente costuma falar aí popularmente, você já está na beiradinha, meu amigo, para cair e para custar levantar de novo. Você já está na quina. É só o coisa ruim fazer assim, ó. Você pum. Você foi se afastando, se esfriando, se enfraquecendo, suas forças foram minando, e você se tornou uma presa fácil. E depois ele só faz assim, nhá. E alguém encontra você na rua, você tem pelo menos uns 5 culpados por causa do seu afastamento. O primeiro deles é a igreja. Também aquela igreja lá, viu, Raul, ele não me visitou. Os presbíteros daquela igreja não visitam. Aí depois parte para o pastor. O pastor também nem me ligou. Aqueles irmãos da UPH que me visitavam, aquelas irmãs da SAF que tomavam café na minha casa, ninguém me procurou. Aí depois parte para a família. Minha esposa também, os meus filhos também. E você tem pelo menos 5 justificativos ou 5 culpados por causa desse problema. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que esse processo de afastamento e de esfriamento espiritual, ele é um processo gradativo, insidioso. E se eu e você, como igreja, não cuidarmos da nossa saúde espiritual, mais cedo ou mais tarde nós entramos nesse processo. A Bíblia diz que Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Soberbo é aquele que diz o seguinte, pastor, ó, isso aí comigo não, hein? Estou livre disso. Isso é soberba, meu irmão. Isso é soberba.
E eu, como pastor, não estou livre disso, nem você. Ninguém está livre disso. Jesus tinha uma missão para Pedro, para Tiago e para João, muito grande. E você conhece a história da igreja, você sabe como que esses homens foram usados por Deus. Mas Jesus queria mostrar para eles, olha, nunca se esqueçam de ter um momento de intimidade diária comigo. As responsabilidades de vocês são muito grandes. A agenda de vocês vai estar muito lotada, mas nunca abra mão desse momento de intimidade comigo. Porque é nesse momento de intimidade que eu vou renovar as forças de vocês, é nesse momento de intimidade que eu vou jogar vocês no chão, vou tratar com vocês, vou restaurar a vida de vocês e vou preparar vocês para a missão. Por que que líderes fracassam? Não é por falta de resultados. Líderes fracassam por causa de vida devocional com Deus. Porque nós vamos abrindo mão desses momentos de quebrantamento na presença de Jesus. Esse é o momento, esse é o primeiro cenário, o cenário da intimidade e da comunhão com Jesus. O cenário do quebrantamento, do tratamento pessoal. É um momento em que você deixa de ouvir outras vozes sedutoras para ouvir somente a Jesus. Verso 5, depois que apareceram Moisés e Elias, o texto diz que Deus falou com eles o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Jesus aqui é o centro da experiência que esses homens estão tendo, assim como também Ele quer ser e precisa ser e deve continuar sendo o centro da vida, da nossa vida e da vida de uma igreja. A Ele ouvi. Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa referência. A Ele ouvir, ou seja, sejam obedientes a Jesus. Sejam obedientes a Jesus. Essa é a característica de uma espiritualidade saudável. Alguém que desenvolve diariamente intimidade com Jesus e que tem prazer na obediência a Jesus. Vocês já perceberam como a nossa sociedade está cada vez mais habilidosa em justificar a sua desobediência a Deus, cada vez mais habilidosa. As coisas estão se tornando cada vez mais relativas, os padrões estão caindo demais. E para todo erro e para todo pecado nós temos o mais, e temos a capacidade de relativizar isso com argumentos muito bons. Pastor, eu estou me ausentando da igreja, o senhor tem sentido minha falta por causa disso, daquilo e daquilo outro. E eu tenho que te perguntar, e daí, meu irmão? Você vai continuar substituindo as reuniões da igreja pela sua agenda muito agitada? Onde você pensa que você vai parar com isso? Enfim, queridos, aquelas coisas básicas, nós abrimos mão e nós temos resposta para isso com muita tranquilidade. Eu não estou lendo a Bíblia, não, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Eu não tenho vindo muito às reuniões de oração por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro, com a cara mais tranquila. Tranquila. Eu só estou indo no domingo à noite. Tranquilo, isso é normal. Mas não pode ser normal. Ninguém sobrevive na sua fé desta maneira, mais cedo ou mais tarde, meu irmão, você vai se desanimar. Entre outras coisas, eu quero encorajar você essa noite a restaurar a sua intimidade com Jesus.
Nós estamos reunidos aqui num grupo grande e expressivo, mas existem algumas coisas que Deus está tratando com você e sempre vai tratar com você. Não perca essa oportunidade de ouvir Jesus e cair de bruços com o seu coração cheio de medo. É maravilhoso o que acontece ainda no final, quando eles estão de bruços, cheios de medo. Aquela experiência deixou eles quebrantados, mas Jesus se aproxima deles, toca eles e diz assim: ergam-se, erguei-vos, não tenham medo. E depois que eles se erguem e levantam os olhos, eles não viram ninguém, senão... Estão vendo que experiência maravilhosa? O Jesus que jogou no chão para quebrantar foi o mesmo Jesus que levantou e falou assim: levanta restaurado, levanta renovado. E agora, olhe para mim. Pare de olhar para as outras coisas, olha para mim. E viram-se não a Jesus. E tinha tanta gente boa ali, né? Moisés, Elias. Mas viram-se não a Jesus. O segundo cenário é o cenário pé do monte. O primeiro cenário é o cenário da intimidade, da comunhão, do quebrantamento, do tratamento espiritual. A comunidade se reúne para ser tratada, para ser abençoada, para ter a sua força renovada, a sua visão renovada. Cristo cada vez mais é o centro dessa comunidade. Amém? Segundo lugar, terminou a reunião. Bora descer o monte. E eles descem o monte. Interessante isso aqui, tem muitas interpretações, né? Jesus diz para eles: a ninguém conteis a visão. A ninguém conteis a visão. Muito provavelmente, os outros discípulos não estavam preparados para entender, para ouvir o que aconteceu ali. E a nossa vida é assim mesmo. Tem certas visões e certos sonhos que você guarda com você mesmo. Tem certas coisas que você vai sentir necessidade e importância de compartilhar. Tem outras que guarda com você. E quando chegaram junto da multidão, mudança de cenário, do ambiente da intimidade, da comunhão com Jesus. Agora eles estão no meio da multidão. E Deus envia até eles um homem que se ajoelha e diz: compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. E aí uma nota triste, né? Eu apresentei-o aos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O segundo ambiente, meus irmãos, o segundo cenário é aquilo que nós podemos dizer de mundo. É quando nós deixamos esse ambiente de intimidade, de comunhão, e vamos para os nossos afazeres diários. Cada um para a sua atividade rotineira, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua família, onde nem sempre você terá um irmão e um amigo da mesma fé que você, onde nem sempre as pessoas estarão dentro da mesma visão, dentro do mesmo objetivo, e onde sempre estarão ao seu redor pessoas muito carentes, que Deus colocará ao seu lado para serem abençoadas. Apresentei-o aos teus discípulos. Deus trouxe aquele homem com o seu filho possesso de demônio para que os discípulos pudessem libertá-lo. Os discípulos agora estavam saindo daquele ambiente de intimidade, de comunhão, onde eles receberam, para agora partilharem, para agora compartilharem. No monte eles receberam o poder, e agora eles vão exercer em nome de Jesus esse poder.
Uma igreja saudável é uma igreja onde os programas são equilibrados entre esses dois cenários. Não basta termos cultos bons, nós precisamos sermos luz e sal da terra lá fora. Está tão gostoso esse ambiente, tudo favorável. E amanhã, como será? Amanhã você vai estar cercado de pessoas querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa. E você tem o que oferecer para elas. É onde você sente coragem e autoridade para ministrar às pessoas em nome de Jesus. Essas pessoas estarão ao seu redor de diversas maneiras, em diversas circunstâncias. É o colega de trabalho que tem um problema familiar. É uma colega de trabalho que tem um problema com o filho que está envolvido em drogas, com drogas. É um colega de trabalho que tem problemas financeiros, está em crise financeira. É um amigo que tem problemas de relacionamento com a família e ele está desnorteado. E Deus vai colocá-lo ao seu lado para você, em nome de Jesus, ministrar a ele. Uma espiritualidade saudável, ela contempla, ela acontece, se desenvolve nesses dois ambientes. Intimidade com Jesus e ministério voltado para o mundo. Esse é outro desafio que nós vivemos em nossos dias. Nós nos tornamos bons demais em realizar cultos, em realizar encontros, mas quando nós estamos separados, o nosso testemunho muitas vezes é fraco. E eu e você precisamos repensar sobre isso, como tem sido a nossa prática. Como tem sido o seu envolvimento com essas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Os discípulos ficaram preocupados. Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus diz a eles, olha, essa casta é diferente. Vocês precisam orar mais, jejuar, pedir a Deus direção, para que vocês possam resolver esse problema. Você será desafiado nesse cenário, muitas vezes, por situações que você vai julgar assim tão difíceis. Mas se você estiver em comunhão com Deus, Deus vai dar a você direção e sabedoria para agir em todas essas circunstâncias. O que é importante, meu irmão, é que eu e você não percamos essa visão. Terminando o culto, nós vamos nos separar uns dos outros e na segunda-feira o pau vai quebrar. É ou não é? O pau quebra. Desafio para todo lado, é gente te cutucando, é patrão, é colega de trabalho, é em casa e o negócio espetando. Mas você, em nome de Jesus, terá força para ministrar essas pessoas. E você vai se perceber como instrumento de Deus naquele lugar. A renovação da vida espiritual, ela acontece numa dinâmica simples. Preste atenção que eu termino com isso. A renovação da sua vida espiritual, da minha vida espiritual, ela acontece numa dinâmica simples. Eu recebo e eu me esvazio compartilhando. Eu recebo e me esvazio compartilhando. Vazio, eu recebo e me esvazio compartilhando. E se eu só recebo, vai chegar uma hora que eu vou ficar empanturrado das coisas celestiais. Você vai ficar um obeso espiritual. Vai ter que entrar numa clínica para tratar da obesidade espiritual. Ai, pastor, eu estou numa depressão. Uai, meu irmão, o que foi? Ai, os meus planos deram certo, meu projeto... Já viu o crente? Está virando na moda.
A gente sente muito fácil os reveses desse mundo, os nãos desse mundo estão ficando muito pesado para nós. Nós estamos nos tornando assim muito frágeis. E aí, o que está acontecendo com essa geração? Irmãos, eu não questiono ninguém que tenha depressão, nem que esteja fazendo tratamento, isso às vezes acontece mesmo. Mas esse não é o plano de Deus para a sua vida sempre. Eventualmente, você pode estar em circunstâncias assim. Mas esse não é o normal da sua vida. O que Deus quer com você, cheio de saúde, cheio de vigor, para enfrentar esse mundo, essas decepções e dar um bom testemunho de Jesus. Se apegue com Jesus. E Jesus vai fortalecer o seu interior, o seu caráter, vai tornar o seu espírito firme e inabalável. Espírito firme e inabalável. Nós precisamos tanto disso, né? Porque o mundo vem com seus ataques. As notícias nem sempre são boas. Nem sempre os planos dão certo. Mas a Bíblia diz que o que confia no Senhor são como um monte de Sião, firme e não se abala para sempre. Mas, pastor, como que eu consigo isso? Meu irmão, desenvolva a sua vida nesses dois cenários. Busque a intimidade com Jesus, se quebrante na presença dEle, usufrua desses momentos de culto com total liberdade, sem ficar economizando, sem ficar, assim, se entregando aos poucos. Se renda a Jesus. Deixe o Espírito tratar com você, se quebrante, seja renovado por Deus e saia com coragem para a sua missão. Uma igreja que só faz culto é uma igreja frágil, uma igreja fraca, é uma igreja que não tem relevância na sociedade. Esse não é o plano de Deus. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Alto do monte e pé do monte. É nesse cenário que a minha vida e a sua vida precisa acontecer. Eu recebo de Jesus, sou tratado por Ele, sou abençoado por Ele, Ele trata as minhas questões mais íntimas e pessoais, e em seguida eu saio para ser uma bênção para esse mundo. Sinais de uma igreja saudável. Eu queria que você olhasse para você mesmo dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. E quem sabe você hoje à noite não se colocaria à disposição para Deus fazer alguns ajustes. O que precisa mudar na sua vida? O que aconteceu que você perdeu essa visão missionária, essa pegada evangelística, e se tornou esse crente chato e enjoado? Exigente demais. O que aconteceu com você que você se tornou um escriba, um doutor da lei? Aonde está a toalha e a bacia que estavam na sua mão quando você se converteu? Procura a toalha e a bacia de novo. E faça parte dessa comunidade para servir, para lavar os pés, para ser uma bênção. E aonde você estiver, seja uma bênção. Aonde você está, Deus não colocou você lá simplesmente para ser mais um. E alguns de vocês têm sido colocados em posição de liderança nas empresas onde vocês estão. Alguns de vocês têm sido colocados em posição de liderança nas escolas. Que bênção! E você sabe para quê, né? É para você mostrar o caminho para os outros e fazer diferença. Lá na reunião da empresa, convence o seu chefe a fazer pelo menos uma oração. Você vai ver como todo mundo vai adorar. E depois eles vão pedir você para ler um texto bíblico. Tenha medo não, em nome de Jesus. Lá na sua escola, não tenha medo de abrir sua boca e falar de Jesus, fazer diferença, ser sal da terra e luz do mundo. Não tenha medo não. Deus vai apresentar você
pessoas enfermas, doentes que precisam. Estenda a sua mão e abençoe em nome de Jesus.